Parte 6. A Ascensão do Dragão de Aço. O ano de 172 DC trouxe consigo o fim de uma era. Viserys Targaryen, meu tio, minha âncora, o homem que fora a mão de 2 reis, meu pai quebrado e eu, o jovem fogoso, partiu em seu sono. Não foi uma morte de tragédia ou traição, mas o simples e nobre desgaste do tempo. A dor que senti foi profunda, mas serena. Era a dor de uma coluna que se retira, sabendo que a estrutura que sustentara estava agora sólida por si mesma. A câmara mortuária cheirava a flores de inverno e cera derretida. Viserys parecia em paz, seus traços finos finalmente livres do peso do governo. Ao seu lado, Aemon, o cavaleiro do dragão, meu primo e escudo, mantinha uma vigília silenciosa. A luz das velas fazia sua armadura cintilar como a escama de um dragão prateado. Naquele momento de despedida, olhei para ele e vi não apenas o guerreiro que me salvara a vida em Dorne, mas o homem cuja lealdade era tão inabalável quanto o aço valeriano. Viserys fora a mente política, a teia de aranha que mantinha a corte coesa. Mas o reino que eu construíra, unificado mas ainda com cicatrizes, precisava de algo diferente agora. No dia seguinte, diante do pequeno conselho da corte reunida, o silêncio era pesado. Todos se perguntavam quem preencheria o vazio deixado pelo príncipe Viserys. A própria cadeira da mão, vazia à minha direita, parecia um abismo. Meus senhores, minha voz ecoou no salão, clara e firme. O príncipe Viserys serviu a coroa com sabedoria incomparável. Sua sombra foi longa e protetora. Hoje, não busco uma sombra. Busco uma espada. Uma espada que conhece o peso da coroa, que sentiu o calor da batalha e a frieza da lealdade. Todos os olhos se voltaram para Aegon. Ele permaneceu imóvel, seu rosto um modelo de disciplina, mas vi um lampejo de surpresa em seus olhos roxos. Aemon Targaryen, proclamei. Vosso sangue é o do dragão. Vossa honra é a da guarda real que comandais. Vossa lealdade já foi testada com sangue e veneno. Não vos nomeio para ser uma nova sombra de Viserys. Vos nomeio para ser o braço direito do dragão. A partir de hoje, sois a mão do rei. Um murmúrio percorreu a sala, seguido por um assentimento respeitoso. Nomear um grande guerreiro como não era um sinal claro. A era da consolidação diplomática ainda persistia, mas a força vigilante seria agora a principal conselheira do trono. Aemon ajoelhou-se, e eu o fiz levantar, colocando o emblema do cargo, o broche de pinho de ouro e ônix, em seu peito, sobre o couro branco que ele ainda usava por baixo do manto. Majestade, disse ele, sua voz grave carregada de emoção. Servirei como mão com a mesma fidelidade com que servi como escudo. A transição foi natural. Onde Viserys era um mestre da palavra e da insinuação, Aemon era direto e estratégico. Sua primeira ação como mão foi revisar as disposições dos Imaculados em Dorne, rotacionando comandantes e reforçando os pontos mais tensos como uma eficiência militar que Viserys, por mais sábio, nunca teria tido. Ele também trouxe um novo rigor para o treinamento da guarda real e das guarnições da cidade, infundindo um espírito de disciplina que se espalhou pela capital. Naquele mesmo ano, outro evento trouxe luz à corte. Meu filho, Balerion, agora com 12 anos, manifestou um interesse que encheu meu coração de orgulho. Não pela espada ou pela lança, mas pela pena e pelo mapa. Ele começou a auxiliar Aemon e os mestres nos cálculos logísticos para a nova estrada que ligaria o vale ao norte, um projeto gigantesco que prometia unir o reino de forma tangível. Vê-lo, tão jovem, já pensando na infraestrutura e no bem-estar do reino, confirmou minhas esperanças. Ele seria um construtor, um consolidador. Enquanto isso, Daemon, de 9 anos, tornou-se a sombra de Aemon no pátio de treino. Aemon, agora mão, ainda encontrava tempo para instruir pessoalmente o jovem príncipe na arte da espada. Era uma visão poderosa. A nova mão do rei, o maior cavaleiro do reino, forjando a próxima geração de força Targaryen. Uma noite, no topo da Torre da Mão, agora os aposentos de Aemon, compartilhamos uma jarra de vinho, olhando para a cidade adormecida. O reino está forte, Daeron, disse Aemon, seu olhar perdido nas luzes de Porto Real. Mais forte do que jamais foi. Mas o conselho de Dorne há sussurros.
Dizem que os antigos lords, os que se lembram da conquista, estão velhos e doentes. Uma nova geração cresce sob nosso domínio, mas também sob as histórias de resistência contadas à lareira. Eu concordei com a cabeça, o sabor do vinho azedando levemente. Eu sei. A paz que construímos é como o vidro de Mir, bela, útil, mas quebradiça. Viserys manteve-a unida com cuidado. Você, primo, talvez tenha que segurá-la com força, se necessário. Aemon voltou-se para mim, seus olhos sérios à luz da lua. Farei o que for necessário para proteger o que você construiu, meu rei. Para proteger sua família. Sempre, naquele momento, senti o ciclo se completar. O velho dragão, Viserys, partira. O cavaleiro do dragão agora ocupava seu lugar ao meu lado, não como sombra, mas como espada erguida. E abaixo de nós, na Fortaleza Vermelha, uma nova ninhada de dragões dormia, sonhando com futuros ainda por escrever. A obra do jovem dragão estava feita. Agora, cabia ao rei Daeron, e à sua nova mão de aço, garantir que ela resistisse ao teste do tempo. Mas nas areias do sul e nas sombras dos corredores do poder, os sussurros continuavam. A próxima tempestade, eu sabia, não viria de um exército declarado. Viria de um sussurro que se tornaria um grito, de uma faísca que achamos ter apagado.